Diletos amigos, saudações a todos. Com muito prazer recebo vocês aqui no Semcast, hoje para uma entrevista sobre cirurgia plástica, dermatologia e tecnologia. Para isso, trazemos a doutora Cecília, dermatologista da SEM. Obrigada mais uma vez pelo convite. E também a doutora Alessandra, cirurgiã plástica da SEM. É sempre um prazer estar aqui. Vocês duas, vocês compõem o time que mexe com a parte estética da clínica, né? E em termos de inovação tecnológica, que eu acho que hoje é bem procurado, o que nós temos de inovação tecnológica para estética? O que hoje a gente conta é que as coisas vieram, claro, né, melhorando ao longo dos anos, cada ano surge uma máquina nova, uma tecnologia nova, e hoje lá na SEM a gente conta com algumas máquinas para tratamento de uma infinidade tanto de questões estéticas e até de doenças, né? A máquina de laser, que hoje a gente consegue trazer o Solon Visionary, que teve uma atualização agora em maio de 22, com novos protocolos, né, em relação à máquina anterior. Hoje a gente conta com o Atria, que é também da LMG, que é um ultrassom micro e macro focado. Bom, só antes, assim, para nossa audiência entender, porque eu acho que até para médico também, eles acham que laser você vai lá, dá aqueles choques lá, dá aquelas queimaduras a gente né? que tudo que pega na mão e atira é laser. Não põe um negócio desse na mão. Como que a gente assim, vai atirando. Existem protocolos? Existem protocolos porque, assim, o laser, assim como qualquer tipo de luz, ele tem cromóforos, né? Ele vai ser atraído, a luz vai ser atraída e absorvida, ela por alguns comprimentos de ondas têm preferências por alguns cromóforos. Então, o que isso significa? É o maior índice de absorção que vai existir por aquela substância. Então, o laser, ele parte do pressuposto dele ter 3 cromóforos principais, que vai ser a água, ou vão ser, né, a água, a melanina e a hemoglobina, no caso dos vasos, né? Então, a gente monta protocolos com comprimentos de ondas diferentes para tratar o que você deseja, né? Então, por exemplo, eu quero fazer um rejuvenescimento, eu vou atrás do laser que vai pegar especialmente água. Eu vou desidratar aquele tecido para promover uma neocolagênese. Eu quero tratar manchas, eu vou atrás daquele laser ou da luz pulsada que tem maior absorção de melanina. O paciente tem telangiectasias, tem rosácea, vasinhos de um modo geral, eu vou atrás daquele laser que faz vasos, hemoglobina. Então, a gente monta protocolos que muitas vezes vão envolver mais de uma ponteira, inclusive. Porque o pico de absorção da água é diferente do pico de absorção da melanina, como é diferente do pico de absorção da hemoglobina, né? Então, a gente vai atrás, muitas vezes, tem a luz pulsada, que é diferente de um laser, né? Ela é diferente porque o laser é um comprimento de onda único, de feixes paralelos, portanto, colimado, e você tem só aquele, como eu disse, só tem aquele comprimento. A luz pulsada, ela é exatamente o oposto. Então, eu não tenho feixes paralelos, ele não é colimado, ele tem mais de um comprimento. Quando eu seleciono o filtro que eu quero, a ponteira ela vai cortar a maior parte dos comprimentos de onda naquele que eu selecionei. Mas podem passar comprimentos maiores ou menores. Então, por isso que muitas vezes, por exemplo, uma luz pulsada eu consigo tratar tanto manchas quanto vasos, porque determinados comprimentos de onda, eles são muito próximos das duas coisas. Não é o melhor tratamento, por exemplo, para um rejuvenescimento. Existe alguma melhora da consistência de pele, tudo mais? Existe, mas não é o melhor tratamento. Então, por exemplo, chega uma paciente ela quer fazer um rejuvenescimento, entretanto, ela tem melanoses. Eu tenho que montar protocolos ou propor para ela diferentes ponteiras para a gente chegar nesse resultado que ela deseja.
né? Mas se eu fizer, por exemplo, um laser, um Erbium 2940, que é um laser que pode ser usado para rejuvenescimento, assim como um laser de CO2 também pode ser. Por que clareia? Porque você descama a pele do paciente e aquela melanina que está mais superficial sai junto com aquelas casquinhas. Então, há um clareamento indireto, não que aquele laser foi para aquilo, mas há um clareamento indireto por esse motivo. Por isso que a gente monta protocolos, porque isso é individualizado, porque depende do que você deseja para aquela pessoa. Isso é uma das coisas muito importantes, né? Porque às vezes o paciente hoje, com o acesso à informação, ele chega às vezes com um diagnóstico. Eu quero fazer o laser, eu quero fazer a luz, eu quero fazer... ou então, às vezes, é vendido até o nome da tecnologia, né? Eu quero fazer a tecnologia X. E não é exatamente o melhor para ela, né? Então, acho que é o nosso problema que a gente sempre discutiu, né? Do sincero, né? Então, a gente fala para o paciente, olha, esse não é o melhor para você, né? E aí, de acordo com essa avaliação individualizada, a gente vai propor um tratamento, na verdade, provavelmente juntando várias tecnologias para poder chegar no resultado que ela pretende. Porque hoje é tão difícil, né, até escolher, porque assim, qual para rejuvenescimento? Poxa, a gente tem 4, 5 tipos de coisas que podem ajudar, né? Você tem microagulhamento, tem um microagulhamento, um laser, né, ou CO2, o Erbium, ou um microagulhamento com a radiofrequência, ou a luz pulsada, que também faz o ultrassom. Então, poxa, você tem 4 coisas, qual que é o melhor? Depende. E hoje, mesmo que você tenha um melhor, a gente sugere que você vá alternando essas indicações, porque eu brinco que isso o tecido, você tem que chicotear ele, né? Você tem que estimular. Então, uma hora você chicoteia por cima, outra hora chicoteia por baixo. Então, de acordo com cada tecnologia, né? Do que a gente quer. Então, como elas são somatórias, muitas vezes o paciente vai fazer um pouquinho dessa, vai dar um tempo, vai fazer um pouquinho da outra, sempre nesse cuidado, né? Você tem que unir tratamentos muitas vezes, né? E isso, assim, a gente ainda une com bioestimuladores de colágeno, com o preenchimento, porque tudo isso, para você atingir talvez o que seja necessário para agradar e para a pessoa se sentir bem, você tem que fazer todos. E depende muito também de quando a paciente te procura, ou o paciente te procura. Uma coisa é você tratar um paciente que chega com 30 anos querendo uma prevenção, outra coisa é chegar um paciente com 60 anos que nunca fez nada ao longo da vida. Sim. Então, é como a gente sempre brinca, isso é manutenção, isso é ter um carro. Uma coisa é você, todo ano, fazer a revisão dele, vai sair mais barato do que você não fazer a revisão dele anual, mas quando ele estragar, você vai ter que gastar muito. Então, se você começa desde não é uma obrigação, obviamente, mas sei lá, desde os 30 anos, a pessoa já vem se tratando anualmente, ela sempre faz um pouquinho de cada vez, ela vai chegar aos 60, diferente daquela pessoa que já chegou aos 60 sem fazer nada. Aí ela quer ter um rostinho, mas eu queria fazer, como a gente brinca, eu quero só dar aquela levantada. Assim, só da toalha, quando você põe a toalha molhada isso, assim, ó. Só dar aquela levantada. Para dar essa levantada, às vezes são 6 seringas. Mas muita igual coisa. A presença de rugas, né? Porque se indica para aquelas rugas que ainda não se formaram, né? Então, a gente tem uma brincadeira, né? Porque, assim, é muito comum, né? Quando os pacientes chegam com a gente, olham pra gente e falam assim, mas o que você faz? Eu falo, tudo e nada, né? Porque, eu brinco que nada, porque eu não tenho, né, no meu rosto hoje, nenhum tratamento muito invasivo. Eu não tenho uma cirurgia, eu não tenho alguma coisa... assim, nesse de tudo, mas nesse nada, né? Mas ao mesmo tempo é tudo, né? Porque eu brinco que a Cecília já tô no meu 2º creme com a Cecília, né? Então é uma modulação de pele com o dermato, são uma hora é luz pulsada, né, Cecília? Uma hora já é um laserzinho de um Erbium na pálpebra. Então são poucas coisas. Um injetávelzinho. Em quanto tempo assim o doente consegue perceber essas mudanças? É difícil te precisar isso, porque depende também, né? De várias variáveis. Tem um paciente, muitas pessoas em várias... Quantas sessões? Eu sempre digo assim,
que eu acho que é um número bom, né? Dependendo do que você vai fazer, 3 sessões, porque uma é pouco, 2, talvez você comece a ver alguma coisa, para terceira você notar alguma coisa. Então, assim, eu quero clarear. Quantas sessões de luz pulsada? Pelo menos 3. Porque uma realmente você não vai ver nada. Mas aquele paciente que vai lá, faz uma e volta daqui 6 meses para fazer a segunda, também ficam coisas perdidas, né? Um paciente que é fiel, que vem todo mês, bonitinho e tal, lá pelo 3º mês, ele começa a ver alguma. É o professor da academia que você fala assim, mas eu quero ficar enrijecida. Quanto? Lá pelo 3º mês, porque 1 é pouco, 2 já começou, o 3º. E isso também é um fato. Se a gente faz, por exemplo, um preenchimento é uma coisa que você nota na hora, né? Mas tem pacientes que não querem um preenchimento, porque elas querem... eu não quero ter mudanças radicais, até porque eu não sou a favor dessa questão de mudanças radicais, né? Então, mesmo que seja um preenchimento, que ele seja dentro da naturalidade da pessoa. Mas, às vezes, ele não quer ou não pode, e eu nunca fiz nada. A gente começa com os bioestimuladores, começa com ultrassom, começa com um Erbium, alguma coisa e aí a pessoa vai se empolgando. Lá pelo 3º mês, como associação de tecnologias, principalmente, ele vai começar a notar essa mudança. E a fisiologia, né? A própria formação de colágeno. Sim. Se eu te falar que, não, olha, nós vamos fazer 3 sessões de coisas com intervalos de 1 semana, não é fisiológico, né? O colágeno vai demorar 30, 40 dias para ser feito. Então, assim, antes disso, né, não faz nenhum sentido. Então, a gente pede para o paciente realmente ter essa paciência, né, de ir notando devagar. E o engraçado é que, como é em você às vezes não percebe. Não tem nada de diferente. De repente, alguém que não te vê fala... Então, o que você fez? Mas isso realmente por exemplo, eu acho que a pessoa que quer não ter pelos, né, e faz o laser, tá? Eu acho que pouco tempo ela já observa que ali não vai crescer mais pelo. Mas assim, ela vai começando a notar que vai sendo mais lento, mas você vai esperar pelo menos umas 3 sessões também para você falar assim, nossa, agora realmente está lento esse crescimento. Mas assim, tem uma história, uma vez eu estava com a afta e a Alessandra falou, vamos fazer uma luz aqui. Eu realmente não levei, assim, falei, isso deve ser alguma coisa luzinha, que não funciona. Não, que ar de cura, o que aperta segura, né? Porque não doeu. Mas realmente houve uma melhora, né? A partir daí que eu acho que realmente essas tecnologias, é porque a gente não entende, igual você falou, mas às vezes o pessoal pensa que é algo miraculoso, né? Que você vai fazer um laser assim... E mudou o modo como a gente faz laser, né, Cecília? Porque assim, antigamente assim, doía, né? Era uma coisa, às vezes, tem que doer, a coisa tem que doer para funcionar. E hoje não dói, não? Né? Hoje dói menos, né? Dói, mas assim, hoje tá mais suportável, a gente utiliza anestésico e eventualmente, até pela parte de recuperação, às vezes a gente faz coisas menores que a paciente se recupera mais rápido. Então, assim, ela não precisa ficar um demônio, né? 10 dias. Com a face toda... né? Então, ela faz alguma coisa que fica, né, de repente incha um pouquinho, fica um pouco vermelhinho ali, mas ali em 48 horas, numa basezinha, alguma coisa, a gente não tem mais nenhum tratamento que você fala, nossa, a paciente tem que se afastar das suas atividades. Esses tratamentos ainda existem. Eu acho que mudou o perfil das pessoas. Sim. Porque hoje, especialmente homens, mas muitas mulheres falam assim, eu não quero ficar feio muitos dias. Eu não quero que fiquem, né, as pessoas me perguntando. Então, muitas vezes a gente faz alguns tratamentos com baixo downtime. Então, você faz ele mais vezes do que fazer um que seja muito destrutivo, por 2 motivos. Um que é esse, que às vezes tem que ser naquele mês de férias que a pessoa tem. E 2, porque às vezes ela fica tão monstruosa que ela fala, eu não consigo fazer o segundo. Você às vezes perde até o paciente, porque ele não vai querer fazer uma segunda vez. Hoje, por exemplo, como a gente conta com o Solon, tem o Erbium 2940, que é um laser fracionado ablativo, utilizado para tratamento para fazer rejuvenescimento, para tratamento de estrias. Tem protocolo agora capilar também dele. A gente faz o intraoral que aquece mucosa para fazer esse efeito tightening. Então, assim, o laser de CO2 é incrível.
maravilhoso, tem todo tem toda a sua literatura do quanto ele ajuda nesse rejuvenescimento, mas o laser de CO2 é um laser que deixa a paciente em casa uns dias. Às vezes ela vai desistir de fazer e dói na hora de fazer. O Erbium, por exemplo, não tem esse poder numa única sessão que o CO2 tem, mas se a gente fizer mais sessões com o Erbium, ele chega nesse processo com um downtime menor para o paciente. Com o laser que dói menos, ele arde mais um pouquinho depois, mas na hora é bem tolerável de ser feito. O paciente fica aí, vamos dizer, uns 2 dias, um pouquinho, dependendo da idade, mais inchada. Mas depois é vida normal na maior parte das pessoas. Então, a gente consegue fazer como eu disse, mais vezes para chegar a esse resultado que o único, mas que deu muito downtime. Que às vezes o paciente não quer isso, né? Então, eu acho que o perfil também das pessoas mudou. Mas o perfil, assim, por exemplo, eu acredito que a grande maioria é mulher, né? A maior parte do nosso público é feminino, Que é o rejuvenescimento facial, né? Sim. São pessoas jovens que ainda querem ficar mais jovens ainda. Não, de toda a idade. É que as de 60 tão jovens, mas são os novos 40. Quem é 60? Sim. A qualidade de vida, né? Exatamente. É o que a gente estava comentando. Se, né, numa outra entrevista, se você aborda um paciente hoje com 60 anos, você sabe que ele vai viver mais 20, 30 anos. Então, essa paciente de 60, a gente sabe que ela, se tudo correr bem, ela vai chegar aos seus 85, 90 anos. É o que eu digo, todo mundo vai envelhecer, graças a Deus. A gente quer isso. Mas a gente não precisa, a gente pode envelhecer com dignidade. Não precisa ser aquela coisa das nossas avós, né? Isso tudo sempre respeitando o que cada um deseja. Tem pessoas que não querem intervir em nada, elas não desejam e tá tudo certo. Tem pessoas que falam, olha, eu não quero fazer nada de rejuvenescimento. Eu quero vir aqui só para passar um creme, porque eu quero hidratar minha pele. E tá tudo certo também. Eu acho que a gente tem que respeitar, porque hoje existe um massacre, né, de que você tem que estar sempre, especialmente para mulher, você tem que estar sempre bonita, você tem que estar sempre jovem, você tem que estar sempre bela, você tem que acordar maravilhosa. A gente vê, por exemplo, filmes com homens mais velhos, mas a mulher é sempre jovem. A gente não pega aquela mulher jovem da década de 80 e coloca com o mesmo ator, né, naquele filme. Então, existe uma pressão para nós maior. Mas, ao mesmo tempo, existem aquelas mulheres que também não querem. E isso é respeitado. Mas aquelas que desejam, né? E a maior parte, realmente, do nosso público é feminino, né? De toda maneira, é uma mulher que hoje tem mais atividade. Ela está inserida mais no mercado de trabalho, ela tem filhos que ela tem que correr para buscar na escola, ela faz academia. Então, a gente não aposenta mais lá com aqueles 60 anos. Então, ela também não quer ser 2 coisas. Uma, que alguém fique, às vezes, apontando o que você andou fazendo. Que é uma descrição com relação a... Exatamente. Ser bonito naturalmente. Tem umas que a gente até agradece, faz um laser que ela fica assim, ai, o que você fez? Parece que você apanhou. Não, eu fiz um laser com a minha dermato, com a minha cirurgiã plástica e chama outras pacientes para poder também fazer. Isso a gente também gosta, né? Mas, ao mesmo tempo, ela quer ser, tem muitas que querem descrição e ficar inchada, tendo que dar explicações para muitas pessoas. Você vai numa academia, às vezes, e fica lá suando, ardendo. Então, esse perfil, por isso que eu digo que esse perfil também mudou, porque o nosso papel na sociedade também mudou. Muitas mulheres deixaram de ser aquela dondoca, estou só dentro de casa, para estar realmente no mercado de trabalho, para estar inserida numa sociedade mais dinâmica. Então, por isso que muitas... Eu, particularmente, não gosto de ficar muito descamativa. Eu sou atópica, eu coço muito os olhos. Então, aquilo que descama muito dentro do meu olho, eu coço mais. Então, eu sou uma pessoa que, por exemplo, não gosto de uma coisa que me descame muito, que me deixe muito vermelha há muito tempo. Então, eu prefiro, por exemplo, fazer um microagulhamento, que eu faço mais vezes, mas que eu passo um protetor com cor, uma maquiagem, alguma coisa, e ninguém fica me perguntando muita coisa. A luz pulsada, ela é o que exatamente? A luz pulsada comparada ao laser. Então, é que assim, a luz pulsada não é um laser, é uma luz, né? Então,
Ela pode ter vários comprimentos de onda. Você, numa tela, você clica no comprimento que você deseja, que vai atingir a maior absorção do cromóforo que você deseja tratar. Então, ela tem vários comprimentos de onda e ela não faz feixes paralelos. Eles são divergentes muitas vezes. Se a gente pensasse no arco-íris, né? Então, assim, o laser pegou cada cor do arco-íris e colocou numa caixinha. Então, você vai usar as cores do arco-íris separadas. E a luz pulsada é a luz, como se fosse a luz branca, que tem todas as cores do arco-íris. Aí você coloca um óculos para você enxergar a cor que você quer. E aí, porque cada cor vai fazer um efeito. Né? Então, aí você vai colocando os óculos. Só que, assim, o óculos, às vezes, como as cores do arco-íris são próximas, então, perto de uma vai passar um pouquinho da outra. Então, não tem a mesma potência de você estar usando uma cor única, mas, ao mesmo tempo, é mais eclético, né? Isso, porque você trata mais coisas. Trata mais coisas. Então, é importante, a gente sempre fala de usar as ferramentas certas, né? De você ter a sua caixa de ferramenta com bastante ferramentas. E essa é uma das vantagens que a gente tem, né? Eu sou totalmente tecnológica, né? Eu gosto dessas tecnologias, porque você vai agregando ferramentas. Você tem só cirurgia? Não. Eu tenho cirurgia, eu tenho microagulhamento, eu tenho... Para rejuvenescer, eu tenho uma mão inteira de coisas para colocar. Com coisas boas e coisas ruins, porque todas têm coisas boas e coisas ruins. Né? E suas indicações, né, Cecília? Sim. Então, eu brinco que, assim, uma paciente mais idosa que eu queira... às vezes, retrair mais a pele, eu prefiro usar o microagulhamento da máquina, que a gente associa à radiofrequência, que eu consigo um efeito microagulhamento da máquina? Porque a máquina pode fazer microagulhamento. Isso, Você faz microagulhamento com laser? Não, é uma outra ponteira. É uma outra ponteira. Isso. Não é com laser. O microagulhamento é uma outra ponteira. Com microagulhas, só que você pode associar coisas nela. No caso da radiofrequência, né? Que eu acho que é uma associação magnífica, né? Você usa o mesmo microagulhamento, igual daqueles rolinhos, assim, que eu também gosto. O Derma Roller. Né? Isso. Não sei nem se é nome de... Isso. Foi o primeiro, foi o Derma Roller, né? E aí a máquina consegue fazer o mesmo rolinho associado. Mas eu faço os dois. Sim. E como eu escolho? Depende da paciente, depende do que eu quero. Depende de onde ela está. Se ela, por exemplo, é um pós-cirúrgico, você não consegue carregar a máquina. Sim. Você consegue carregar o rolinho. Se está lá no consultório, muitas vezes a gente dá preferência para fazer com a radiofrequência, até porque a gente tem trabalhos que mostram que a radiofrequência melhora mais, dá mais esse efeito. Então você com uma judiada só... como e que dói pouco, dói bem menos do que um rolinho, né? A máquina dói menos que o rolinho. Então, essa ideia de você ir associando as coisas, né? Porque assim, se a gente for pensar, se a gente for fazer uns resumos, né, de indicações, né? Porque elas se mesclam, né? Então, assim, microagulhamento. Microagulhamento serve para quê? Para mancha. Para melasma, né? Porque microagulhamento de usar as agulhinhas, isso. A máquina que faz isso, e você consegue como um permeador, né? Um abre-caminhos para medicação. A Cecília pega drug delivery, né? E já faz o chamado drug delivery, né? E aí você faz isso aí no rosto, no corpo, nas estrias. Vai me ajudando, Cecília, é muita coisa. A gente usa para cicatriz de acne. Cicatrizes. Mas a estria, ela é uma cicatriz, né? Sim. A intenção é você melhorar um pouco mais. Quando você tem uma estria vermelha, que ela é recente, inclusive que ela tem um pouquinho de processo inflamatório, ótimo. A resposta dela aos tratamentos, ela é maior, inclusive. Porque você vai somar tudo aquilo e produzir um colágeno. A estria branca já é bem mais difícil. Eu brinco que a gente faz de um tudo e reza com o paciente para falar assim, melhora. Nossa, que resposta, né? Porque tem paciente que quer tratar aquela cicatriz, aquela estria de quando é adolescência, do quadril, das costas. Poxa, a pessoa já tem 40 anos, como que realmente isso vai melhorar? É difícil. Mas, às vezes, o pouco ganho que se tem
a pessoa fica feliz e satisfeita. Tem pessoas até que respondem até nos surpreende, falam, nossa, mas você respondeu bem, né? E acaba melhorando sua acidez, né? Porque, assim, indiretamente. Porque às vezes eu vejo que o pessoal começa a se importar com as estrias numa hora que, nossa, tô com a perna ruim, as estrias e tal. Na verdade, ela tá com flacidez e a estria, por ser uma cicatriz, ainda piora a flacidez. E aí, quando você trata a estria, você está tratando indiretamente a flacidez da coxa também. Então, você tem um efeito somatório. Eu acho que essas tecnologias são muito interessantes, interessante que né? você, quando faz uma perfuração, né, você gera uma cicatriz, mas para gerar colágeno. Ou não? É que você está falando do microagulhamento. Então, as agulhas são muito fininhas, né? 0,07 milímetros. Então, elas são muito finas. A intenção não é fazer uma cicatriz na pessoa. Fazer microfuros, em que você vai provocar uma questão inflamatória para que haja uma neocolagênese posteriormente, né? Então, por isso que você não tem uma cicatriz, porque as agulhas são muito finas. É óbvio, né, que logo quando começaram a fazer os rollers, depende muito da pressão, tem pessoas que fazem com muita pressão e acabam fazendo caminhos, rail trails, que eram chamados, e aí sim podem ter alguma cicatriz, e tratá-las já é um pouco mais difícil. Mas hoje, depois, Dr. Emerson Lima, lá de Recife, foi quem trouxe os primeiros trabalhos. Em 2016, ele veio cunhando o nome, registrando o nome, inclusive, de IPCA, Indução Percutânea de Colágeno com Agulhas. Então, ele fez diversos trabalhos, é a pessoa referência para esse tipo de tratamento. Então, assim, ele desvendou muito dessas coisas que a gente hoje evita de fazer. Exatamente para que o paciente tenha um ganho, e realmente tem, com a microagulha, e que a gente descobriu uma infinidade de indicações. E a parte boa, um laser, dependendo do que você usa, por exemplo, para uma pessoa de um fototipo mais alto, você tem um certo receio pelo risco de manchar. O microagulhamento, ele vamos dizer assim, para todos, de um modo geral. Ele é bem democrático, exatamente, porque a gente consegue, por exemplo, fazer em pacientes de fototipo 6, em negros, com uma certa segurança. Doutora Cecília, muito grato pela participação. Eu acho que foi muito esclarecedor. Fico feliz da gente ter podido conversar, ter tirado dúvidas. Certamente a sua dúvida é dúvida de muitos. Não, mas eu tenho certeza que a minha dúvida é a de muitos. Entendeu? Eu que agradeço, foi muito bom. Que é isso. Doutora Alessandra, muito grato pela participação. Muito obrigada. Foi excelente. Sempre um prazer estar aqui. Acho que a gente vem depois a gente vai ter que ir dividindo isso, talvez em doenças, né? A gente fala assim, ideia é realmente cada coisa, né? Onde a gente coloca cada coisa, né? Para poder ajudar as pessoas a terem essa eu acho que esse aqui espírito a gente crítico, cumpre, né? a nossa finalidade, né? De divulgação científica. Sim. E tentar orientar, esclarecer uma ou outra dúvida pontual. Tenho certeza que várias pessoas vão ouvir esse podcast, vão ver esse podcast e vão ter algumas suas dúvidas esclarecidas. A nossa audiência, muito obrigado, e até o nosso próximo episódio.